Boa noite a todos do Elite Oculta. Gostaria de agradecer a oportunidade por compartilhar a minha história com todos. Eu sei que no decorrer do relato muitos vão achar fantasioso. Mas eu sei o quanto este ocorrido mudou a minha vida. Sou uma pessoa séria e não gosto de mentiras e nem de histórias inventadas, pois somente eu sei o que se passou comigo naquele verão de 2003. Bem, vou começar falando um pouco sobre mim. Me chamo Diego, sou bissexual e espero que respeitem a minha orientação sexual. E na época do ocorrido, eu morava no interior da Bahia, na cidade de Iracê, e eu era uma pessoa muito caseira. Não saía de casa, tinha 24 anos e morava sozinho. Pois tanto meu pai como a minha mãe eram falecidos, e os meus pais sabiam da minha escolha sexual e nunca me criticaram por tal. Eles eram bem avançados para a época deles. Eu lembro-me que eles sempre diziam: meu filho, independente de suas escolhas, eu espero que você encontre alguém que te faça muito feliz. A cidade de Iracê era bem agradável e não tinha grandes ocorridos. Não ocorria muitos alvoroços como roubos, festas, arrastões e muito menos acontecimentos sobrenaturais. Mas de vez em quando havia sempre alguém que viam almas, espíritos, coisas do gênero. Bem, eu sempre fui muito crente nesses assuntos sobrenaturais, mas nunca pensei que poderia acontecer comigo. Perto da minha casa havia um pequeno campo de futebol, daqueles com traves improvisadas de madeira, e tinha uma lagoa em uma cachoeira que eu adorava me banhar nela. Os meus pais me deixaram com uma propriedade até que boa. Uma casa com varanda, 3 quartos, cozinha, banheiro e um quintal bem grande todo murado. A minha vida era bem normal como a de qualquer outra pessoa na cidade. Mas tudo isso viria a mudar com a chegada de um tio de um amigo meu, que vou chamá-lo aqui de Luiz. O Luiz era um grande amigo meu desde criança. E fazíamos tudo junto, desde jogar bola até acampar. E esse tio dele se chamava Paulinho. Era um moreno de média estatura. Devia ter por volta de 1,76 de altura. Cabelos negros, com toque grisalho. Olhos castanhos, corpo bem definido, músculos grandes e cheio de veias. Bem, foi amor à primeira vista. E eu fiquei fascinado no Paulinho. Nos conhecemos jogando bola e foi o Luiz quem me apresentou ele. Trocamos uma ideia no que ele me disse que veio embora de Minas Gerais e estava atrás de um emprego, seja lá qual fosse. Então, eu falei para ele que na cerâmica, onde eu trabalhava, estavam aceitando novos funcionários. Ele me agradeceu e disse que tinha feito um amigo, e logo o Paulinho começou a trabalhar com cerâmica. Durante a estadia dele na cidade, o Paulinho se demonstrou uma pessoa boa, gentil, companheiro, bastante trabalhador e cooperativo para todos ali, inclusive comigo. E durante algumas semanas, alguns moradores estavam relatando terem visto um vulto negro passando pelo mato. Uma senhora relatou ter visto uma criatura totalmente negra passar em frente à sua casa, e esses boatos vinham ganhando força na cidade. Eu, que mal saio de casa, estava meio receoso em sair de casa à noite. Mas em uma quarta-feira, eu estava conversando com o Luiz, no que eu perguntei: Luiz, aquele seu tio é casado? Quem? O tio Paulinho? Não, ele nunca se casou com nenhuma mulher. Você já tá de olho nele, né?
Perguntei ao Luiz como ele sabia. E ele respondeu: simples, eu tenho notado o jeito que você olha para ele. Até onde eu conheço, eu acho ele bem parecido com você. Oh, sério mesmo? Respondi com um sorriso de canto de boca. Perguntei ao Luiz onde ele estava morando. E ele me disse que o seu tio morava na casa mais afastada, próximo à estrada de chão. Olha, Diego, se você gosta tanto assim dele, por que você ainda não falou com ele sobre o que você sente? O Luiz perguntou todo exaltado. Ah, eu tenho medo da reação dele. Não sei como ele vai reagir. Bom, no máximo, o que você vai levar é um soco na cara, disse o Luiz brincando. Naquela noite, eu entrei de cabeça na vida de Paulinho, lembrando que o Luiz sabia da minha sexualidade. Eu realmente desejava aquele homem com todas as minhas forças. No trabalho mesmo, eu adorava quando ele tirava a camisa e exibia o seu corpo bombado e suado, e eu estava completamente maluco por ele. Mas não tinha coragem de falar com ele a respeito. Até que em uma sexta-feira, o meu primo, que se chamava Marcos, me convidou para a festa de aniversário da filha dele. A sua filha se chamava Marcela e ela era a minha afilhada. A festa seria às 18 horas daquele mesmo dia e eu não tive como recusar o convite. E a essa altura do campeonato, eu nem lembrava da possível coisa rondando pela cidade. A casa de Marcos era meio afastada da cidade, cerca de uns 20 minutos a pé, passando pela estrada de chão. E quando cheguei do trabalho, eu tomei um banho e fui me arrumar para ir. E quando deu 17h45, eu já estava a caminho e passando pela casa de Paulinho. Eu percebi que estava tudo trancado e não tinha ninguém em casa. Bom, chegando na festa, tudo ocorreu normalmente. Havia muita comida, bebidas à vontade e muito som. Bem, eu não sou de beber. E naquela curtição toda, a hora foi passando e quando olhei no relógio já era 11h15. Então me despedi de Marcos e Marcela. Olha, tome cuidado, padrinho, quando estiver voltando para casa, disse Marcela preocupada. Não precisa se preocupar, querida. Eu sei me cuidar. Olha, Marcela está certa, Diego. Você não tem ouvido os rumores das pessoas sobre uma possível fera rondando aqui pelas redondezas? Não quer dormir aqui essa noite, não? Falou Marcos, meio preocupado. Olha, não será necessário. Eu não acredito que essas coisas possam acontecer comigo, mas eu agradeço a preocupação. Bem, agora já estou indo. Cumprimentei todos ali, me despedi e fui embora. A noite estava muito bem iluminada pela lua, apesar de não ser lua cheia. E também estava muito agradável de caminhar, e durante o percurso de volta, eu percebi como se algo ou alguém me observasse do mato. E apenas continuei andando, e faltando apenas uns 10 minutos para chegar em casa. E foi quando, a uns 20 metros à minha frente, eu percebi 2 homens totalmente vestidos de preto, com chapéus, estilo vaqueiro e totalmente encapuzados. Eu confesso que fiquei com medo, mas segui andando. E quando passei pelos homens, ao dar de costas para eles, um deles me prendeu com uma gravata. Olha só, uma florzinha como você não pode estar andando sozinha a essa hora da noite não, disse o homem que estava me segurando. Você vai morrer hoje,
disse o outro homem, sacando uma arma da cintura. Eu juro que vi a minha vida passar entre os meus olhos. E eu sabia que aquele seria o meu fim. E foi quando, do mato, saltou uma criatura totalmente negra, com uma pelagem que cobria da cabeça aos pés. E a cabeça daquela criatura lembrava de um lobo, e a sua boca era enorme, com grandes caninos à mostra, olhos vermelhos que lembravam chamas, e as orelhas eram muito grandes e pontudas, e as pernas pareciam serem dobradas para trás, como se os seus joelhos fossem ao contrário. Aquele ser tinha por volta de 2,10 metros de altura, e dava para ver a definição dos seus músculos grandes. Aquela criatura pulou em cima do homem armado, que ainda conseguiu acertar um tiro no ombro daquela criatura. Porém, a coisa pareceu nem se incomodar com o tiro. E com apenas uma mordida, a criatura degolou o pescoço do homem. O outro homem que me segurava tentou fugir, mas foi em vão, pois aquilo o pegou e estraçalhou a sua barriga e deixou o homem ali morto, totalmente dilacerado. Bem, eu estava ali parado, imóvel e paralisado de medo, apenas observando tudo acontecer. Eu tentava me levantar, mas as minhas pernas não respondiam. E quando aquela criatura havia acabado de devorar o homem, aquilo me olhou diretamente nos olhos e começou a andar na minha direção. Só me lembro de ter desmaiado e acordado no outro dia deitado na minha cama, já em minha casa. Não acreditando no que havia acontecido, eu realmente achei que aquilo foi um sonho. E só depois de alguns minutos eu me toquei que foi tudo real. Aquilo era realmente um lobisomem e ele teria me salvado do que seria o meu fim? Eu fiquei absolutamente estagnado em meus pensamentos, pois apesar de ser muito crente no sobrenatural, eu não podia acreditar que uma coisa dessas acontecesse comigo. Além do mais, eu fiquei com um pressentimento enorme de gratidão por aquela criatura que havia salvado a minha vida. Bem, o fim de semana passou com o comentário na cidade de terem encontrado 2 corpos, um sem a cabeça e o outro totalmente dilacerado na estrada de chão. Este fato apavorou todos por ali, exceto eu, pois eu sabia tudo o que havia acontecido. Na segunda-feira, já no trabalho, eu me deparo com Paulinho com um curativo no ombro. E neste momento, 1001 coisa se passou na minha cabeça. Bem, eu logo o indaguei. Paulinho, o que foi isso? O que aconteceu com você, homem? Eu me envolvi em uma briga nesse fim de semana. E o covarde tinha uma arma. Mas não foi nada sério, disse ele com um sorriso no rosto. Você ficou sabendo dos corpos encontrados na estrada de chão? Eu perguntei para ver a sua reação. Rapaz, aqueles 2 foram desafortunados da vida. Fiquei surpreso e ao mesmo tempo me questionando se seria Paulinho o suposto lobisomem que me salvou naquela noite. Durante a semana, eu investiguei a possível briga de Paulinho. Perguntei todos que eu conhecia, mas ninguém o havia visto aquele fim de semana. Bem, eu fiquei encabulado com tudo aquilo acontecendo. Então decidi chamar o Paulinho para uma pesca na lagoa e fiquei surpreso quando ele disse que adoraria. Então marcamos para a noite seguinte, pois a vista da lagoa durante a noite era incrível. Então o dia chegou, e o Paulinho ficou de passar na minha casa para irmos junto. Esperei por ele muito ansioso,
e quando era por volta das 17h30, ele logo chegou. Achei que você não viria. Por que achou isso? Nunca que eu deixaria você ir pescar sem mim. Isso vai ser muito bom, respondeu ele bastante entusiasmado. Chegamos à lagoa por volta de 18h20. Começamos a pescar e o Paulinho parecia ser o deus da pesca. Eu nunca havia visto uma pessoa pegar tantos peixes tão rápido como ele. Era questão de minutos, quando ele lançava o anzol e puxava um peixe. E enquanto ele já devia ter pego uns 12 peixes, eu não tinha pego nem 5. Bem, a noite estava muito agradável, e a vista daquele lugar era inacreditável. A hora voou, e quando olhei no relógio já eram 22 horas. Paulinho, vamos embora. Não é seguro ficar aqui tão tarde com um lobisomem rondando por aí. Não se preocupe, meu querido. Você está comigo. Não tenha medo, disse ele bem seguro na sua fala. Então, começamos a conversar. Olha, Paulinho, você é muito bom pescando. A prática leva à perfeição. Pois é, e eu nem sabia que você gostava deste contato com a natureza. Ah, eu adoro isso. Essa sensação de liberdade. Bem, com essa conversa, o que já era existente se tornou uma paixão. Tínhamos praticamente os mesmos gostos e ele tinha uma risada linda. Perguntei a ele se antes de irmos embora ele não queria se refrescar na lagoa. Perguntei, esperando um não como resposta. Ele disse que adoraria, porém ele não veio com roupa de banho. Fiquei ali, o observando a se despir. O que foi? Vai ficar aí só me olhando ou vai entrar na água também? Disse o Paulinho, me mandando entrar na água. Então tirei toda a minha roupa e fui me refrescar. Mas a todo momento eu olhava de canto para ver o Paulinho e percebi que ele também me olhava. E aquela foi uma das melhores noites da minha vida. E quando nos demos conta, já era 2 da madrugada. Paulinho, já está bastante tarde, vamos embora. Está certo, meu querido, vamos nos vestir. Nos vestimos e fomos embora. No caminho, ele começou a falar mais sobre de como era a sua vida em Minas Gerais. Ele trabalhava em uma fazenda e vivia uma boa vida lá. Mas não me falou o motivo de ter vindo embora. Mas me falou também da sua vida amorosa, que ele nunca teve alguém do seu lado durante os seus 34 anos de vida. Porém, ele estava gostando de alguém ali da cidade. E logo chegando em casa, ele me perguntou: Diego, como amanhã é feriado, você não quer ir lá para casa almoçar? Mais tarde podemos caçar, pois atrás da minha casa tem uma matinha e lá tem vários bichos. Porco do mato, capivara e muitos passarinhos. Olha, eu tenho 2 espingardas e te empresto uma. Tudo aquilo acontecendo em um só dia era quase como um sonho realizado. Bem, eu disse que topava. Nos despedimos e ele foi embora. E eu passei toda a noite relembrando o corpo de Paulinho e tudo o que aconteceu. Falei para mim mesmo que amanhã eu falaria para ele tudo o que eu sinto. Chega de esconder os meus sentimentos. Porém, eu tinha notado uma coisa. Ninguém no povoado mais falava do lobisomem.
Ninguém mais tinha visto a fera e não tinha mais nenhum relato sobre a criatura. E as minhas dúvidas sobre Paulinho quase nem existiam mais. Bem, o grande dia chegou. Quando deu 11h45, eu já estava na casa de Paulinho e ele já estava me esperando em seu portão. E quando entramos, ele começou a me mostrar a casa. A casa dele era uma casa com um espaço muito grande. E ali haviam 2 quartos, uma sala enorme, o banheiro bem agradável e a cozinha estilo americana, toda planejada. E nos fundos havia um quintal imenso. Caramba, sua casa é enorme. Você parece ter muita condição. Isso não é nada. A minha casa em Minas Gerais era o dobro do tamanho dessa aqui. Diego, o almoço já está pronto. Vamos comer. A mesa estava linda de tudo um pouco, e como prato principal, uma costela assada na brasa. Nossa, você fez tudo isso só porque eu vinha pra cá? Perguntei com um sorriso no rosto, o qual ele respondeu meio avermelhado. Eu não recebo muitas visitas. Eu tenho que fazer algo bom para as poucas que vêm aqui. Ele me olhou com um sorriso e um olhar malicioso. O mesmo olhar da fera quando matou os 2 homens na estrada de chão. E só neste momento eu percebi que ele era o lobisomem. Tentei desconversar e ir embora sem ele desconfiar que eu sabia o seu segredo. Você não vai embora coisa nenhuma. Eu salvei a sua vida naquela noite. Acha mesmo que eu vou te fazer mal? Disse Paulinho me olhando firme. Bem, resolvi manter o seu segredo. Afinal, ele era o meu protetor. E assim como os cães protegem o seu dono, ele me protegia. Tivemos uma vida amorosa por longos anos. Até que certo dia, ele desapareceu da cidade sem deixar rastros. Pouco tempo depois, haviam alguns homens de preto, parecendo agentes, perguntando às pessoas da região sobre ataques de um possível lobisomem. E quando eles me perguntaram, eu neguei qualquer informação que levassem eles até o Paulinho. Bem, hoje eu vivo sozinho e ainda aguardo o retorno de Paulinho. Boa noite.